Bom, programa do Varela no ar, domingo, 10 horas, domingo, 10 de fevereiro de 2013, 20 horas e 46 minutos na capital cearense. Está começando mais um programa do Varela no ar, diretamente de Fortaleza, capital do Ceará. Hoje é carnaval, não é? Domingo de carnaval. E no nosso programa do Varela tem a direção geral de Lucas Varela, Nayara Varela e Monalisa Varela, a família Varela. E para o nosso querido público que nos acompanha na internet, no YouTube, acessando Jonas Varela no mundo inteiro, nós agradecemos os mais de 69 mil acessos ao nosso programa, agradecemos ao carinho do nosso querido público. Indicamos para o nosso querido público o programa Check-up na TV Diária, TV do Nordeste, na nossa TV, domingo, às 21 horas e 30 minutos, na apresentação da nossa querida jornalista Natália Varela. São 13 anos de sucesso em Fortaleza, na TV Cearense, na TV Diária. Um programa para toda a família, o assunto é saúde e beleza. Check-up, TV Diário, apresentação Natália Varela, domingo, às 21 horas e 30 minutos. Indicamos também a leitura da página Check-up no Caderno Vivo do Jornal Diário Nordeste, na edição de domingo. Quem assina, a nossa querida jornalista Natália Varela. Indicamos para o nosso querido público a leitura da palavra do nosso Senhor nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada. E assim estamos cumprindo o que está escrito no Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, versículos 15 e 16, onde está escrito: E disse-lhe Jesus: Ide ao mundo inteiro e pregai a boa notícia do reino de Deus, a boa nova do reino dos céus, para toda a humanidade. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Indicamos e a palavra e a boa nova do reino dos céus e a boa notícia do reino de Deus está contido na palavra de Nosso Senhor, na Sagrada Escritura, na Bíblia Sagrada. Antes de iniciarmos a leitura de hoje, no nosso programa, nós faremos aqui uma leitura de um folhetim que nos foi passado, né, pelos nossos irmãos da Igreja Deus é Amor, né? Falando aqui sobre o medo, né? Então, sempre que nós recebemos esse folhetim aqui, com a palavra do nosso Senhor, né, com a palavra lá dos nossos irmãos, Igreja Deus é Amor, né? Então, diz o seguinte: estamos vivendo no século XXI e nos orgulhamos dos avanços da tecnologia que alcançamos como pessoas modernas. Podemos curar doenças que há 50 anos significavam morte certa. É possível obter informações de todo o mundo em segundos. Podemos obter dados pelo computador que deixa o mundo inteiro atônito. Apesar desse progresso da técnica moderna e de todo o conhecimento adquirido nos últimos anos, constatamos que o ser humano moderno está tomado de medos. Está com medo do futuro, medo da morte, medo do vizinho, medo do marido quando volta bêbado para casa, medo das provas, medo de perder o emprego, medo de bandidos e assaltantes. As pessoas podem ter dinheiro suficiente para adquirirem equipamentos de segurança para evitar acidentes eventuais, mas não resolve a questão do medo. Ela permanece. A Bíblia nos relata que o ser humano tem medo durante toda a sua vida. No texto aqui em Hebreus 2,15 está escrito: E livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Aliás, o medo das pessoas não diminuirá, apenas aumentará.
em Lucas 21, 26 diz: haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Se você está passando por um mar de medos e seu coração não encontra paz, podemos lhe dizer que existe uma solução. Em João 16,33 diz: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus Cristo não é apenas a resposta para o medo do mundo, mas é também a solução para o maior medo do ser humano, o medo da morte. Jesus lhe dará tudo, se vier a Ele e confessar seus pecados a Ele. Perderá o medo e receberá grande paz e alegria em seu coração, que agora está tão inquieto. Será salvo de seu estado de perdição e também libertado do medo da morte. Aceite Jesus Cristo agora mesmo como seu Senhor e tudo mais lhe será dado. No final aqui existe um E ponto e um K. Esse é o autor, né, o responsável pelo texto. E ponto K. Igreja, Deus é amor. Eu gosto muito dessas mensagens maravilhosas que nossos irmãos distribuem aí nos ônibus, nos terminais, nas ruas, homens e mulheres, né? Jovens, né? Gosto muito, viu? E aqui está registrado aqui no nosso programa de hoje, do Carnaval, né? Bom, e agora, depois dessa leitura, nós então iniciaremos no programa do Varela no Ar de hoje, domingo 10 de fevereiro de 2013, domingo de Carnaval. Nós iniciaremos 20 horas e 53 minutos. Iniciaremos o Varela no Ar, o programa do Varela, com a leitura da Palavra de Nosso Senhor nas Sagradas Escrituras, no Novo Testamento, no Evangelho de São Marcos, na sua segunda parte. Ministério de Jesus na Galileia, né? Deixa eu ver aqui. Veja aqui, Fra Angélico, fuga para o Egito. Olha aqui, mostrar para os nossos queridos irmãos, né? Aqui, depois nós temos Rembrandt, fuga para o Egito de novo. Rembrandt, né? Aqui, ó. Aí depois nós temos aqui Giotto, fuga para o Egito também. Olha. Depois vem Van Dyck, repouso na fuga para o Egito. Olha. Depois vem Caravaggio, o repouso no Egito, né? Olha aí. Aí depois vem Rembrandt, a Sagrada Família. Ó. Rembrandt, a Sagrada Família. E depois vem Murilo, Nossa Senhora com o Menino. Olha aí. Deixa eu ver se tem mais. E por último aqui, por agora, Miguel Ângelo, a Sagrada Família, né? De Miguel Ângelo. Olha aí. Sagrada Família, né? Bom, agora sim, nós continuaremos a leitura da Palavra de Nosso Senhor no Evangelho de São Marcos, né? No capítulo 8, né?
o capítulo 8, na sua segunda parte, não é? Ministério de Jesus na Galileia, né? No capítulo 8. Segunda multiplicação dos pães, é o primeiro tópico do capítulo 8 do Evangelho de São Marcos. Versículo 1. Naqueles dias, como o povo houvesse concorrido outra vez em grande número e não tivessem que comer, tendo chamado Jesus aos seus discípulos, lhes disse, versículo 2, tenho compaixão deste povo, porque, olhai, há já 3 dias que andam aturadamente comigo e não têm que comer. Versículo 3. E se os despedirem em jejum para as suas casas, virão a desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Versículo 4. E seus discípulos lhe responderam, de onde poderá alguém fartá-los de pão aqui nesta solidão? Versículo 5. E Jesus lhes perguntou, quantos pães tendes vós? Responderam eles, 7. Versículo 6. E mandou a gente que se recostasse sobre a terra, e tomando os 7 pães, dando graças, os partiu e deu a seus discípulos para que os distribuísse, e eles os distribuíram pelo povo. Versículo 7. Tinham também uns poucos de peixinhos, e ele os abençoou e mandou que lhes pusessem. Versículo 8. Comeram, pois, e ficaram fartos, e dos pedaços que tinham sobejado, levantaram 7 cestos. Versículo 9. Eram, porém, os que comeram perto de 4.000, e Jesus os despediu. Evangelho de São Marcos, capítulo 8, tópico 2. Os fariseus pedem um sinal dos céus. Versículo 10. E entrando logo na barca, em companhia de seus discípulos, passou ao território de Dalmanuta, território de Dalmanuta, versículo 11. E saíram os fariseus e se puseram a disputar com ele, pedindo-lhe que lhes fizesse ver algum prodígio do céu, tudo para o tentarem. Versículo 12. Porém Jesus, arrancando do íntimo do coração um suspiro, disse, porque pede esta geração um prodígio? Em verdade vos digo, que a esta geração se não concederá prodígio. Versículo 13. E deixando-os, tornou outra vez a embarcar e passou à outra banda. Evangelho de São Mateus, capítulo 8, tópico 3, o fermento dos fariseus e Herodes. O fermento dos fariseus e Herodes, versículo 14. Ora, os discípulos esqueceram-se de tomar pão e não tinham consigo na barca senão um único. Versículo 15. E pôs-lhes Jesus um preceito em que dizia, vede bem e acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Versículo 16. E discorriam entre si, dizendo, é porque não temos pão. Versículo 17.
Porque conhecendo Jesus, disse-lhes: que estáis vós considerando que não tendes pão? É possível que ainda não no conheçais nem compreendais? Ainda tendes cego o vosso coração? Versículo 18. Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouves, e não vos lembrais. Versículo 19. Quando parti 5 pães para 5.000, quantos cestos levantastes cheios de pedaços? Responderam eles: 12. Versículo 20. E quando eu parti 7 pães para 4.000, quantos cestos levantastes de pedaços? E eles lhe responderam: 7. Versículo 21. Jesus lhes dizia: pois como não entendeis ainda? Evangelho de São Marcos, capítulo 8, tópico 4, cura do cego. Versículo 22. E vieram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e lhe rogavam que o tocasse. Versículo 23. E tomando ao cego pela mão, o tirou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, tendo-lhe imposto as suas mãos, lhe perguntou se via alguma coisa. Versículo 24. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens como árvores que andam. Versículo 25. Depois tornou-lhe Jesus a pôr as mãos sobre os olhos, e começou ele a ver, e ficou de todo curado, de sorte que via distintamente todos os objetos. Versículo 26. E Jesus o despediu para sua casa, dizendo-lhe: vai para a tua casa, e se entrares na aldeia, não o digas a pessoa alguma. Evangelho de São Marcos, capítulo 8, tópico 5, confissão de Pedro, versículo 27. E saiu Jesus com os seus discípulos pelas aldeias de Cesareia e de Filipe, e perguntava pelo caminho a seus discípulos, dizendo-lhes: quem dizem os homens que sou eu? Versículo 28. Eles lhe responderam dizendo: uns dizem que João Batista, outros que Elias, e outros como um dos profetas. Versículo 29. Então lhes disse Jesus: e vós outros quem dizeis que sou eu? Respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Versículo 30. E Jesus lhes proibiu com ameaças que a ninguém dissessem isto dele. Versículo 31. E começou a declarar-lhe, versículo 31. E começou a declarar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse entregue à morte, e que ressuscitasse depois de 3 dias. Versículo 32. E tudo isto lhes declarava ele abertamente, sobre o que Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo. Versículo 33. Mas Jesus, virando-se e olhando para seus discípulos, ameaçou a Pedro, dizendo: tira-te de diante de mim, Satanás, que não tens gosto das coisas de Deus, mas sim das dos homens. Deixa eu ver aqui, tópico 1, 2, 3, 4, 5.
Então, Evangelho de São Marcos, capítulo 8, tópico 6, né? O quinto foi Confissão de Pedro. Tópico 6, a cruz que dulcifica a vida. É o tópico 6 do capítulo 8 do Evangelho de São Marcos. A cruz que dulcifica a vida. Versículo 34. E chamando assim o povo com seus discípulos, disse-lhes: se alguém me quer seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Versículo 35. Porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Versículo 36. Pois de que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Versículo 37. O que dará o homem troco pela sua alma? Versículo 38. Porque se nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar alguém de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai, acompanhado dos santos anjos. Versículo 39. Dizia-lhes mais: em verdade vos afirmo que dos que aqui se acham, alguns há que não hão de gostar a morte, enquanto não virem chegar o reino de Deus no seu poder. Aqui nós concluímos, meus irmãos e minhas irmãs, na paz do Senhor, no nosso programa de hoje, a leitura do programa do Varela no Ar, a leitura do Evangelho de São Marcos, no seu capítulo, na sua segunda parte, não é? Na sua segunda parte, deixa eu ver aqui se eu encontro, né? A sua segunda parte, está bem aqui. Ministério de Jesus na Galiléia, segunda parte do livro do Evangelho de São Marcos, no seu capítulo 8. Capítulo 8. Evangelho de São Marcos, capítulo 8, nos tópicos: segunda multiplicação dos pães, os fariseus pedem um sinal dos céus, o fermento dos fariseus e Herodes, cura do cego, confissão de Pedro, a cruz que dulcifica a vida. Evangelho de São Marcos, capítulo 8, em todos os seus 39 versículos. Nós concluímos agora a leitura. E nós voltaremos com a leitura da palavra de Nosso Senhor no Novo Evangelho, no Novo Testamento, no Evangelho de São Marcos, na sua segunda parte, né? Ministério de Jesus na Galiléia, né? No seu capítulo 9, a transfiguração e a volta de Elias, né? Fique na paz do Senhor nosso Deus e até os nossos próximos encontros, se Deus quiser.